Meus queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão. Muito bem, agora é a hora da verdade, meu bem, tá? Essa é a nossa nona aula e nós vamos recapitular os principais pontos que nós já trabalhamos até aqui. Claro que, eu parto do princípio que você assistiu todas as outras 8 aulas até aqui, certo? E como a gente faz quando está presencialmente em sala de aula, o que a tia Isa faz? Muito bem, a tia Isa faz resumos, exato. Então, eu vou te aconselhar a prestar bastante atenção nessa aula, tá? Porque, assim, pode ser que eu esteja de muito bom humor e, de repente, a prova esteja por ali, nas entrelinhas. Então, pega o teu livro, tá? Foca aqui, presta bem atenção e bora estudar que a tua prova tá aí na porta. Muito bem, meus queridos. Então, presta atenção, tá? Que agora a gente vai começar a nossa revisão. Bora ir lá, como diz os caboclos paraenses, bora ir lá. Tá? Então, qual o conteúdo da tua prova? Capítulo 2, Ética na Comunidade, tá? E também o texto que a gente tem aí na tua plataforma, que nós trabalhamos em uma das aulas, falando sobre o jeitinho brasileiro, beleza? Então, vamos começar, vamos logo direto para o que interessa, tá? Primeira coisa, tadã! Bem-vindos à nossa revisão, meus amores. Muito bem. Como eu te falei na introdução dessa aula, presta bastante atenção, porque muitas das perguntas que virão na sua prova e no seu simulado, podem estar justamente, diretamente aqui nesta aula. Beleza? Vamos lá. O que é o espaço coletivo de lazer? Esse foi o primeiro assunto da nossa aula 1, tá? Quando nós começamos a trabalhar com o capítulo 2, nós começamos primeiro falando sobre o que é um espaço coletivo de lazer. Vamos lembrar o que é? Tá? Os espaços coletivos, eles são compartilhados, lembra? Ou seja, você vai dividir ali com outras pessoas, tá? E neste caso, como são espaços coletivos de lazer, tá? Eles serão compartilhados por pessoas que estão ali para desfrutar de momentos de encontro, de prática de esporte, de relaxamento, enfim. Então, são pessoas que vão se juntar em grupo, porque tem algum interesse em comum e dividir um mesmo espaço. Não necessariamente essas pessoas se conhecem, tá? Espaços coletivos de lazer, eles normalmente podem ser divididos tranquilamente entre pessoas que nunca nem se viram na vida, tá? E estará ali bem claro, enquanto as pessoas se dividem, vamos dizer assim, as comunidades que são formadas a partir desse espaço de lazer. Eu e você fazemos parte de comunidades, tá? Comunidade da tua vizinhança, comunidade escolar, comunidade religiosa, enfim. Nas nossas aulas nós tratamos sobre isso, sobre de que maneira, a gente pode participar de vários grupos diferentes, certo? Então, em uma comunidade a gente também encontra diferentes grupos de lazer, tá? Uma coisa interessante, importante da gente lembrar, tá? Sobre a convivência entre as pessoas que dividem ali o mesmo espaço coletivo, é que os relacionamentos nesses espaços coletivos, eles nem sempre são harmoniosos, certo? Por quê? Quem lembra? Porque as pessoas que estão ali compartilhando aquele espaço, elas são muito diferentes, elas têm culturas diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Então, tudo isso, colabora, tá? Para que de vez em quando role ali uma treta, role ali um desentendimento, tá? Mas isso não deve, claro, afetar o convívio das pessoas. Você deve ter problema até com gente que mora dentro da sua casa, que você conhece desde que você se entende por gente, Aquele irmão, aquela irmã, aquele primo, tá? Então, assim, se você tem problema com quem você conhece desde que você nasceu, você imagina com pessoas que você não conhece, está dividindo o mesmo espaço. Então, óbvio, que no espaço coletivo de lazer é comum nós termos ali tretas, desentendimentos entre as pessoas. Por que elas acontecem? É simples, porque se tratam de pessoas. Pessoas são diferentes, Tem pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Tudo isso influencia na hora da convivência, tá? E aí, outra coisa importante que a gente tratou também, quando falou de espaço coletivo de lazer, é que boa parte dos espaços coletivos que a gente divide com outras pessoas, eles são públicos, O que isso significa? Normalmente as pessoas têm a ideia equivocada, nós falamos sobre isso, de que o público é uma coisa avacalhada, o público não tem regra, mas na verdade, o que significa ser algo que é público, Aí eu trouxe para ti o mesmo conceito que nós trabalhamos na aula
né, na aula 1, tá? Que nós tratamos de todos esses significados em particular. Então, quando você vai procurar no dicionário, você tem lá o que é público, que se refere ao povo geral, que não é particular e que é de todos, a que todas as pessoas podem comparecer, grupos de pessoas que partilham os mesmos interesses ou fazem uma mesma atividade. Se você vai procurar no dicionário, você tem até mais significados do que esses, tá? Mas eu separei esses aí porque eles estão mais ligados ao nosso tema geral, né, do nosso capítulo. Então a gente percebe que se tem uma coisa em comum em todos esses significados, é justamente a ideia de que você tem todo mundo podendo usar aquele espaço. Então, ó, que se refere ao povo, que é de todos, que todas as pessoas podem aparecer, né? As pessoas que dividem o mesmo interesse, a mesma atividade. Então, você tem a ideia de que todo mundo pode usar. Ao contrário do que se fala por aí que o público é uma coisa avacalhada, na verdade é um espaço coletivo que ele deve ser utilizado por todos, e se ele é utilizado por todos, ele deve ser também preservado por todos, né? Então, todo mundo que frequenta também precisa cuidar daquilo que é público, tá? Por quê? Porque faz parte da vida de todo mundo, né? E porque é ético, lembra? A gente está falando de ética na comunidade, tá? E aí a gente falou sobre jeitinho brasileiro, tá? Que às vezes é esse jeito, né, que o brasileiro tem de querer, né, burlar algumas regras, enfim, tá? Para tentar se dar bem, e esquece do coletivo, esquece, né, daquilo que é comum, esquece que você não vive só, né, as coisas não giram ao redor do seu umbigo, certo? Você precisa conviver com outras pessoas, não é assim. Lembra o que é jeitinho? Ó, jeitinho é uma expressão brasileira para um modo de agir informal, que é amplamente aceito, ou seja, não é condenável, tá? E que normalmente vai utilizar de improvisos, né? Aquela flexibilização ali de uma regra, criatividade, intuição, por aí vai, tá? Diante, principalmente, de situações que são inesperadas, de situações que são difíceis, que são complexas. Então, o jeitinho, ele não está baseado em nenhuma regra específica, tá? Nenhuma técnica, nenhum procedimento, nem nada disso. Ele é ali, faz parte da arte do improviso, tá? Lembra que essa ideia de jeitinho brasileiro é diferente do dar um jeito. A gente falou sobre isso, tá? Jeitinho brasileiro tem a ver, às vezes, até com burlar as regras e até agir de maneira equivocada mesmo para se conseguir o que quer, né? Ou seja, usa essa criatividade e essa intuição aí porque não presta, tá? Enquanto que dar um jeito é justamente usar a criatividade, a intuição para quando você lidar ali com uma situação inesperada e dar um jeito. É bem diferente de jeitinho brasileiro, tá? Nós falamos também, isso é uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção, tá? Na aula que nós falamos sobre o jeitinho brasileiro, se não me engano foi a aula 2, tá? Nós falamos sobre a diferença, inclusive citamos um sociólogo, um antropólogo, na verdade, que é o Roberto da Mata, que ele falava sobre o mundo da casa e o mundo da rua, né? O que é o mundo da casa? É aquele ambiente, né, onde você tem regras morais, éticas, né? Aqueles laços de amizade, de respeito, enfim. E o mundo da rua, né, que é fora da sua casa, onde se tem ali os indivíduos disputando espaço, né, sem muito interesse pelo que vai acontecer com o outro, enfim. Então, essa separação do mundo da casa e do mundo da rua acaba trazendo justamente muito dessa cultura do jeitinho, né? A ideia de que eu não preciso ter o mesmo respeito pelas pessoas que eu não conheço que eu tenho pelas pessoas que eu conheço, o que está bastante errado, né? A gente devia tratar também as pessoas que a gente não conhece com a mesma consideração que a gente tem por quem a gente conhece. Afinal de contas, que tipo de caráter as pessoas têm, né? Então, no que tange ao jeitinho brasileiro, esses aqui são os pontos mais importantes, tá? Lembre-se que é só uma revisão, então eu estou pontuando para você, né, aquilo que vem a ser destaque em cada uma das nossas aulas. Claro que no decorrer das aulas, né, muitas delas eu trouxe para a gente, né, informações adicionais, né, gráficos, enfim, a história das teixeiras que a gente falou, tá? Então, tudo isso foi para colaborar para o teu entendimento. Aqui na revisão eu estou te fazendo um resumo, né? Ou seja, um sumo, aquilo que é o mais importante que você tem que saber na hora, pelo menos isso, né? Na hora de fazer a tua prova. Tá? Ah, professora, vai cair só o que está nessa aula aqui? Claro que não, né? Senão eu teria dado só essa aula, não teria dado as outras 8. Então, vai estudar tudo, tá? Se tu
não viu nenhuma das outras, te aconselho a ir maratonar as aulas, que nem você faz com a série favorita, tá? Nós vimos também sobre a diferença entre comunidade e sociedade, então vamos só pontuar aqui, né, algumas diferenças. O que é a comunidade? Tá? Comunidades são os grupos sociais que são unidos por laços afetivos. Isso aqui é muito importante, tá? É justamente essa proximidade física entre as pessoas que formam uma comunidade. Então, você tem, justamente por causa desses laços afetivos mais fortes e dessa proximidade física maior, o sentimento de solidariedade também é muito mais presente em uma comunidade, tá? Nas comunidades, as normas de convivência e de conduta, né, estão ligadas à tradição, à religião, ao consenso, ou seja, como um acordo entre as pessoas, ao respeito mútuo, justamente porque se conhece as pessoas com quem você está convivendo, né? Então isso torna a convivência, né, mais próxima e tem conhecimento também das regras que é mais profundo, tá? Quais são as principais características de uma comunidade? Vida social em conjunto, a intimidade que as pessoas têm ali, né? O lance dos laços afetivos, como eu falei, tá? As relações sociais, elas têm valor por si mesmas. Então, não depende de algo externo. Não precisa, por exemplo, você tem os seus amigos. Não precisa de nenhuma lei na Constituição brasileira para te dizer que tipo de amigos você tem que ter, né? Ou como que tem que ser a sua amizade. Não, né? Isso é uma coisa que vem naturalmente. E mesmo nas relações de amizade, vocês têm as suas próprias regras, por exemplo. Ou seja, isso significa que você não precisa de algo externo para manter as suas amizades, certo? Então, normalmente também dentro das comunidades nós temos as relações mais duráveis, né? Ou seja, elas persistem por muito mais tempo ao longo da vida dos indivíduos. Relação de parentesco, né? Família, eu sei que você não escolhe a família que você tem, mas é essa aí mesmo, tá? Levante a mão pro céu e dê graças a Deus. Relação de amizade, né? As relações de proximidade, ali, de vizinhança, por aí vai. Ao passo que sociedade, o que é a sociedade, tá? A sociedade ela é uma associação humana, né, que vai ser caracterizada pelas relações que são baseadas em convenções. Então, não tem o laço afetivo aqui, né? Você convive porque tem que conviver, porque está partilhando o mesmo espaço ali, uma cidade, né? Mesmo estado, enfim, tá? Então, não tem um estabelecimento de relações pessoais, é por isso que a gente chama de sociedade brasileira, né? Eu vivo na sociedade brasileira, por isso você é melhor amigo de cada brasileiro, cada um dos 209 milhões de brasileiros que vivem neste país? Óbvio que não, né? Mas você faz parte da sociedade brasileira, porque você vive aqui, você está sob as mesmas leis, né? Você vive sob as mesmas regras, certo? Então, você faz parte da sociedade brasileira, tá? Tem mesmo as características culturais, né? Pelo menos próximas, certo? Então, não tem, né, dentro de uma sociedade, do que a gente caracteriza como sociedade, essas relações pessoais próximas, tá? Então, também não tem muita preocupação, às vezes, dos indivíduos uns com os outros. É por isso que você tem criminalidade, é por isso que você tem discriminação, preconceito, tá? Que são coisas que dificilmente você vai ver numa associação como a comunidade, por exemplo. Então, o que vai caracterizar a sociedade, tá? Uma vida de interdependência, né, que é típica da vida urbana. Então, você é super interdependente do trabalho de outras pessoas, né? Você não produz a sua própria comida, às vezes você nem cozinha a sua própria comida, né? Quanto mais produzir. Pois é. Então, você não produz a sua própria comida, você não produz as suas próprias roupas, né? Você não vive só, tá? Então, você precisa do trabalho de outras pessoas para poder fazer o seu também, tá? Então, essa relação de interdependência que a gente conclui que existe, tá? Relações também utilitárias, ou seja, né, você se relaciona com alguém porque tem uma determinada utilidade naquele momento, tá? Então, eu vou pegar um ônibus e eu dou ali bom dia pro cobrador, né? Mas naquele momento, se ele não é ninguém que eu conheço, né? Ele é um trabalhador que está fazendo o trabalho dele e que facilita o meu também, que tenho que pagar minha passagem, pegar meu troco, entrar no ônibus e ir embora. Então, as relações são muito utilitárias, que nós chamamos, tá? E por conta disso, né, de não ter essa proximidade, esses laços afetivos muito próprios, né? É necessário que hajam leis e normas que regulamentem esse convívio em sociedade, porque senão pode dar ruim, pode dar treta, como dá às vezes, né? Mesmo com a existência de leis. Senão, isso já tinha virado uma balbúrdia, não mais uma sociedade. Tá? Então, a gente tem aí bem a diferença entre comunidade e sociedade. Presta bem atenção nessa diferença, tá, meu bem?
E aí a gente partiu para falar sobre grupos de lazer, né? Lembra que a gente usa como pano de fundo, vamos dizer assim, né, de todos os conceitos e as discussões que a gente precisa levantar aqui é justamente a questão do lazer. E como a gente está falando de ética na comunidade, né, é, é bem propício que a gente mencione sobre grupos de lazer. E vamos lembrar o que é um grupo de lazer, né? Os grupos de lazer são grupos de pessoas que realizam juntas atividades relacionadas a quê? A quê? Muito bem, meu bem, a lazer. Você é tão inteligente. Tia morre de orgulho, tá? Exemplo, time de futebol, grupo de dança, banda de música. Perceba o conceito. Aqui, ó, vou até botar a setinha no meu olho. O conceito é diferente do exemplo, tá? Se eu te perguntar o que é grupo de lazer, você não me responda com um exemplo, tá? Ah, é o time de futebol, é o grupo de dança. Não, bebê, o conceito é esse aqui, tá? A titia vai até grifar bem aqui assim. Cadê a minha canetinha? Se a minha canetinha resolver aparecer, aqui, ó, eu vou até grifar bem isso, para ficar bem grandão aqui assim pra você ver, tá vendo? Isso é o conceito. Isso é só o exemplo, tá? Se a tia pedir o conceito, é isso aqui que você vai dizer para mim, tá? Isso aqui é só o exemplo. O exemplo pode ser qualquer um desses aí que você tá vendo aí embaixo, beleza? Tá? E quando a gente faz parte de grupos de lazer, é necessário o quê? Respeitar regras, tá? Para que possa ter uma boa convivência entre as pessoas. Senão, como eu falei ainda há pouco, né, vira balbúrdia, vira bagunça, ninguém se entende. Para que as regras existem? Por que as regras existem? Tu não me vai responder que elas existem para ser quebradas, pelo amor de Deus, tá? Senão essa sociedade já tinha virado de cabeça para baixo. Não, elas não existem para serem quebradas, tá? Então, elas existem para não ter discussão, né, na convivência, para que as pessoas se respeitem, tá? Normalmente essas regras, quando você tem ali, né, uma convivência que precisa ser estabelecida entre as pessoas, você tem lá um contrato de convivência. Quando não existe esse contrato de convivência, você tem que contar com o bom senso das pessoas, né? Nem sempre esse bom senso existe, mas a gente realmente precisa torcer para que ele apareça ali, né, no meio da festa de aparelhagem que teu vizinho faz em pleno domingo de tarde, quando você quer tirar um cochilo, né? Segura na mão de Deus e vai, certo? E aí nós vimos que a titia vai desaparecer daqui um instantinho, só para você ver melhor isso aqui, tá bom? Ó, sumi, mas a minha voz continua aqui, meu bem. Então a gente tem aqui as regras básicas de convivência. Essas regras estão no seu livro. Nós falamos sobre cada uma delas, né, na aula sobre o que são grupos de lazer. Não assistiu, quer lembrar melhor, volta lá nessa aula, tá? E assiste de novo, tá bom? Aqui eu só listei elas para você, tá? Do mesmo jeito que tem lá no teu livro, para você visualizar bem, mas nós falamos sobre cada uma delas na nossa aula, certo? Voilà. Deixa eu voltar aqui, aparecer de novo, tá? Qual a importância das regras? E a gente volta um pouquinho para lembrar sobre as regras, tá? Primeiro, vamos lembrar qual é o significado de regra? Eu trouxe para você 4 significados de regra, tá? Então, princípio que serve como padrão, seja uma norma, um preceito, tá? Expressão de ordem, né? Disciplina, por exemplo, uma casa com ordens, uma escola com ordens, uma sala de aula com ordens, tá? Terceiro significado, exemplo que deve se seguir, ou seja, um modelo, tá? E também o quarto, que é a determinação legal, que é justamente uma lei, tá? Então, todos esses são significados de regra. E qual a importância delas? Elas precisam garantir, como a gente falou ainda há pouco, a convivência em grupo, tá? E nós vimos que existem regras que foram criadas para alguns espaços coletivos específicos, tá? Então, a gente viu lá sobre regras que são próprias, por exemplo, para quando você vai ao cinema, né? Para quando você está num clube, para quando você vai a uma praia e por aí vai. Na própria escola, tudo bem que na escola não é necessariamente um local de lazer, tá? Mas você tem regras específicas para o ambiente escolar. Isso é só para a gente entender, né, que cada ambiente, cada espaço que você vai ter que dividir com outras pessoas, que é justamente o conceito de espaço coletivo, você tem aí, né, a obrigatoriedade das regras. E algumas regras são bastante específicas para determinados locais, tá? Nós vimos também sobre a relação entre lazer e segurança, tá? Então, todas as formas de lazer têm normas. Lembra que é normas? Muito bem, são regras, né? Que vão regular, né, ali a maneira como as pessoas vão brincar e tal. Não é para limitar as pessoas, mas é para
fazer com que elas estejam mais seguras, vamos dizer assim, tá? Então, toda forma de lazer tem normas, tem regras que regulam, né, as atividades para que as pessoas que as praticam possam executá-las com segurança, né, garantir que nada de ruim vai acontecer, que vai aproveitar a brincadeira do início ao fim de maneira segura, sadia, enfim, tá? Então, a gente tem ali, né, muitas crianças que se acidentam nos momentos de lazer, nós vimos sobre isso, inclusive tinha, né, nós trouxemos algumas pesquisas, porcentagens para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Na maioria das vezes, os acidentes que são provocados nesses momentos, né, de que as crianças acabam se acidentando na hora de praticar, né, alguma atividade recreativa, eles podem ser evitados com medidas simples de prevenção. E aqui no quadrinho verde a gente tem, né, quais são essas medidas de prevenção. Na aula que a gente tratou sobre lazer e segurança, que foi uma das últimas, tá? Nós falamos sobre cada uma delas, né, em particular, tá? Então você volta lá só para dar uma relembrada. Mas aqui é só para a gente lembrar. São as ações educativas. O que são as ações educativas? É ensinar a criança a brincar do jeito certo, a utilizar, a manusear o brinquedo da maneira correta, a subir, a descer da maneira correta, né? Então, o brinquedo tem trava de segurança, então ensina a botar a trava. Isso são ações educativas, tá? Segunda medida, modificações no meio ambiente, tá? Lembra? Ensinar a criança a observar o clima, né? Se dá para ela brincar, se não dá. Olha, choveu, o piso ficou molhado, então não vai correr no piso molhado porque pode escorregar, cair de mau jeito, né? Quebrar um osso, enfim, tá? Tá chovendo muito forte, tá brincando num campinho aberto, melhor se abrigar, né? Não vai servir de para-raio ali, só você o raio cair em cima da tua cabeça, né? Tá chovendo muito num local que você está tomando banho, por exemplo, de igarapé, de rio, de praia, né? Piscina, e não tem para-raio por perto. Melhor você sair de dentro d'água, né? Se o raio cair dentro da água, você pode morrer eletrocutado, é grave. Tá? Realmente não é legal. Tá? Então, ensinar esse tipo de coisa para a criança, para que ela possa, né, brincar de maneira mais segura, né? Ou pelo menos terminar viva depois da brincadeira, tá? Terceira medida de prevenção, modificações de engenharia. Então, prestar atenção para que, né, mais espaços de lazer, espaços coletivos de lazer sejam construídos e construídos de maneira segura, né, para que as crianças possam brincar, não num brinquedo que quebra na primeira vez que a criança senta, ou é feito de um material que, né, pode machucar ou enfim, né, causar algum problema à criança, tá? E o último, criação de legislações específicas, ou seja, depois que esses espaços são construídos, né, fiscalizar, né, e até, quem sabe, criar leis específicas para que esses locais estejam, né, sejam mantidos de maneira segura, possam ser utilizados também da forma mais segura possível, tá? E a nossa última parte do assunto foi o seja respeitado por ser diferente, foi a nossa aula 8, tá? Em que a gente falou sobre que nós não somos todos iguais, né? Que nós sim somos diferentes e devemos ser respeitados nas nossas diferenças, né? Devemos também procurar, né, nos diferenciar das outras pessoas, encontrar em nós coisas que são específicas, especiais, né? Que anunciam quem nós somos, vamos dizer assim. Então, um conhecimento mais profundo sobre um determinado assunto, por exemplo, né? Ou uma habilidade específica, algo que você, né, seja muito bom, né? Pode ser alguma coisa que você olha assim, agora eu acho que eu sou bom nisso aqui, não sou tão bom assim. Então, vai estudar, vai se especializar, torna uma habilidade específica sua, né? Algo que as pessoas respeitem e que não possam tirar de você, né? Então, pense no que você é bom e em como você pode se diferenciar dos outros e invista nisso, né? Seja, descubra quem você é e seja de propósito, certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa revisão, certo? Eu espero que a gente se encontre presencialmente logo, tá? Não foi um bimestre muito fácil, nem para mim, nem para você. Foi um bimestre bastante diferente, né? Certeza que você nunca tinha tido aula assim. Eu, pelo menos, nunca tinha dado aula assim. Mas estou feliz que a gente conseguiu chegar até aqui, né? E espero de verdade que a gente se encontre pessoalmente o mais rápido possível, né? Porque afinal de contas eu estudei para ser professora, não blogueira.
Mas a gente até que se entendeu um pouquinho, beleza? Então, presta atenção na atividade de revisão que tem aí, tá? Para você poder fazer tudo direitinho, certo? Se cuida, estuda, tá? Presta bem atenção nas instruções para fazer a tua prova e o teu simulado, tá? Fica com Deus e até a próxima, meu bem.